João Lidton, o senhor é o autor disso aí, né? É, sim, isso aí. Isso aqui quer mostrar pra vocês que nos principais jogos do Flamengo não rolou. Por gentileza, João Lidton, o senhor pode explicar pra gente isso aí. Então, são números que a gente fala muito, número não mostra que é o jogo. Em algumas situações mostra, né? Muito a questão da posse de bola. O Flamengo não tem mais amassado na posse de bola como ele vinha fazendo. Nem de perto. Com outros treinadores. O Flamengo tinha a bola, ditava o ritmo da partida e isso não tem acontecido, inclusive contra times como o Palmeiras, que gosta de dar a bola para o adversário. O jeito do Abel jogar, e não está errado, tá, gente? É uma questão do jeito do cara jogar. O Palmeiras dá muita bola para o adversário. E ainda assim o Flamengo só teve 57% de posse de bola. Teve mais que o Palmeiras? Teve, mas foi muito pouca a diferença. Sim. E a questão dos chutes, né? Até tive a oportunidade de fazer um videozinho lá no Instagram falando sobre isso. O Vitor Pereira minimizou o fato do Flamengo ter sofrido 25 chutes do Independente Del Valle. Não foi nada demais. Cara, se chutou é porque teve espaço para chutar. É óbvio, pô. É porque o sistema está falho, é porque não tem aquela mordida, aquela diminuída de espaço. O jogador que está enfrentando o Flamengo, ele se sente cômodo para ajeitar o corpo. O gol do Gabriel Menino na Supercopa. O tempo que ele teve para pensar melhor qual o chute que ele ia dar. Contra o Hilal, a mesma coisa. E se ele relativiza e minimiza 25 chutes a gol, o Flamengo só deu 7 no time, só fez um jogo esse ano, então o quê? É muito pouco. E aí, se você olhar, somente contra o Al Hilal, o Flamengo chutou mais, 11 contra 10. Nos outros jogos, contra o Al Ahly também. Então, assim, é um time que sofre muito na hora de bater pro gol. Mas com esse time ofensivo do Flamengo, João, com esse talento, o Flamengo tem que finalizar mais. Do meio pra frente, ele não finalizou mais nenhum. Perdão. O problema é defensivo mesmo. Olha ali, contra o Independente Del Valle, são só 7 chutes. E aí ele sofre 25. Contra o Al Hilal, são 10. Contra o Al Hilal bateu 11. Pô. Menos. O Al Ahly são 10 contra 13 do egípcio. É isso. O Palmeiras 12 contra 18. Ou seja, contra todos esses adversários pesados, a gente fez o recorte dos pesados, não querendo dizer, no Campeonato Estadual. Porque no Campeonato Estadual, a tendência é que o Flamengo mande mais no jogo contra os times de menor investimento. A tendência é obrigação, né? Agora, vamos até aumentar esse recorte para os clássicos. A gente promete até fazer isso. Quando tiver o clássico, para não dizer que a gente está só querendo dar pedrada no Vitor Pereira, a gente vai ver contra o Botafogo se o Flamengo vai chutar mais, se ele vai ter mais posse, se ele vai dar muito campo para o Botafogo chutar. Mesma coisa contra a Fluminense e Vasco. Vou fazer uma pergunta para os senhores. Flávio Amêndola, elenco. Para você, chita média, não fica... Elenco, talento. Para que você tenha um treinador que pegue e fale, vou fazer um timaço. Algum desses aí tem mais talento que o Flamengo? Não, nenhum. Concordo. Palmeiras, Al Ahly, Al Hilal e o Del Valle. E se botar os 20 clubes da Série A, nenhum dos 19 tem mais talento que o Flamengo. Nenhum. O elenco do Flamengo é o melhor elenco do Brasil. E eu acho que da América do Sul. Provavelmente. Porque provavelmente. o Boca e River estão... Provavelmente. Eu concordo. E ninguém vai me convencer do contrário. Quando você olha para o banco, você tem Cebolinha, tem Marinho, na zaga você agora tem Fabrício Bruno que está jogando, Pablo. Tem o Matheus França no banco. Matheus França, garoto. O Vidal é banco até outro dia. Olha, esses jogadores que a gente falou, se não todos, 90% seriam titulares em vários clubes brasileiros. Bom, você está falando de clássico, de jogos difíceis, Flamengo que enfrenta o Botafogo no final de semana. A gente não sabe se é time titular, time reserva, time misto, a gente ainda não tem essa informação, a não ser especulação aí, a gente prefere ter um pouco mais de embasamento antes de trazer informação. E o Cuesta falou pelo Botafogo, que enfrenta o Mengão no final de semana. Sim, obviamente que um clássico é diferente, mas nosso grupo encara todo jogo como se fosse uma final, então estamos nos preparando muito bem para fazer um grande jogo, como a gente vem fazendo, e esperemos conseguir uma vitória para dar sequência ao nosso trabalho. Essa frase do Cuesta me pega muito. A gente falou aqui que a final contra o Flamengo, contra o Del Valle, você olhava para a cara do jogador, tava todo mundo assim, tirando o Vidal. Lance polêmico, que se lasque. Essa é a frase. Pra gente é como se fosse uma final. Então já sabe que o Botafogo vai entrar com a faca no dente e vai pra cima do Flamengo, independentemente de quem esteja do outro lado. E o Botafogo precisa ir pra frente, pra cima do Flamengo. Por quê? Por conta da classificação. São 4 pontos que distanciam os dois, né? O Flamengo do Botafogo, 20-16. Se o Botafogo ganha, o Botafogo ainda tem a oportunidade de conquistar a Taça Guanabara. E se o Botafogo ganha a Taça Guanabara, o Botafogo tem a vantagem na semifinal.
Então, é um jogo para o Botafogo muito importante, até por conta do retrospecto. Nos últimos anos, o Botafogo só ganhou uma vez do Flamengo, que foi no ano passado, gol do Herisson, justamente lá em Brasília também, quando o Paulo Souza ainda era o treinador do Flamengo. Então, para o Botafogo, apesar de ter um ou outro desfalque para esse jogo, no meu ponto de vista, se o Flamengo entra com um time reserva, um time alternativo, um time sub-20, o Botafogo é o favorito. João, mas é isso mesmo, então? Você acha também que o Flamengo tem que poupar para terça-feira, rapidinho? Eu não pouparia todo mundo, não, cara. Eu botaria uma galera ali dos reservas e alguns titulares que fisicamente não estejam tão desgastados. Porque vale muito pro Vitor Pereira. Quem seriam os seus titulares para jogar contra o Botafogo no final de semana? O Gabigol, por exemplo, é um cara que eu botaria para jogar. No gol? Ah, no gol? Tem que botar o Santos, pelo aquele argumento que a gente falou. Se ele bota o Matheus pega tudo o pensamento, ele não vai ter como botar o Santos na terça-feira. E vai ter bola, que Tiquinho Soares está com vai ter afiado, bola. Vitor Sá tá afiado. Mas se ele bota o Santos e o Santos falha sábado... Aí Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Mas aí ele vai com o Matheus Cunha na terça? Não vai. A zebra é branca, dele está preta, ou preta dele está branca? Mas eu não sei se ele vai com o Santos, não. Eu iria com ele, iria com um zagueiro titular, iria com um meia titular e com o Gabigol lá na frente. O Gabigol gosta de jogar contra o Botafogo, faz gol no Botafogo. A torcida do Botafogo gosta dessa rivalidade com ele também e apimentar o clássico de uma maneira diferente. O Flamengo não pode entregar os pontos, botar o time reserva não, tá? Não, e apanha, final de semana apanha terça, vai ficar feio. Bom, olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!